Olá, sejam bem-vindos ao canal, aqui é a Sandra Brum e na nossa videoaula de hoje vou te mostrar como fazer essa linda bolsa com esse ponto. Olha que bacana esse ponto, esse detalhe em relevo. A nossa bolsa ela não precisa nem de forro porque é totalmente fechada os pontos, mas se você quiser colocar um forro, fica a seu critério. Então, o material que nós vamos usar para confeccionar a nossa peça de hoje é aqui um novelo do fio Cru Especial 100% algodão da Supremo. A numeração dele é o 6, então ele contém 795 metros, seu tex é 885. Agulha indicada de 3 a 3,5, mas eu vou usar aqui na nossa videoaula a agulha número 3,75 para fazermos aqui a nossa peça, olha só, 3,75. Se você não tiver, pode usar 3,5 ou 4, tá? Se você usar uma agulha, dependendo da tensão do seu ponto, se você usar uma agulha um pouco menor, pode ser que não fique tão grande a sua bolsa, tá? Então, nós vamos usar aqui um novelo desse, vai dar e vai sobrar. Vamos precisar de tesoura, a gente vai usar aqui também alguns marcadores, tá? Vamos usar aqui 2 alças de bolsa. Essa alça aqui eu comprei no armarinho físico, mas você encontra em armarinho físico, armarinho online, ela já vem aqui com essa meia lua aqui de metal para você poder costurar, tá? Então, nós vamos precisar de 2 alças como essa. Logo na sequência do vídeo, eu passo para você aqui qual que é o tamanho dessa alça que eu vou usar, tá? Vamos precisar também de 2 botões imantados para a gente poder fazer o fechamento da nossa peça. Então, como eu te falei, a nossa peça fica extremamente fechada, não há necessidade de colocar forro. Mas, se você quiser, coloque antes de colocar o botão imantado. A gente vai trabalhar aqui fazendo o início, que é o fundo da nossa peça, né? O fundo da nossa bolsa. E depois, nós vamos seguir para ali a altura da nossa peça. Então, pra gente fazer o fundo da nossa bolsa, vamos abrir aqui esse novelo para começarmos a tecer aqui a nossa peça, tá? Então, vamos para a aula? Então, para iniciarmos aqui a nossa aula, a gente vai trabalhar aqui fazendo um cordãozinho de correntes com 12 correntes. Então, fiz o primeiro, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 correntes. Essa aqui é a largura da nossa peça. Se você quiser fazer maior, pode fazer, porque essa nossa bolsa ela não tem número ímpar ou par, então não vai fazer diferença, ok? Feito aqui as 12 correntes, volto na segunda, porque está na agulha não conta, primeira, segunda, ponto baixo. Na próxima corrente, outro ponto baixo. Próxima, ponto baixo. Então, aqui a gente vai trabalhando um pontinho baixo para cada ponto. Vou chegar lá no final com 11 pontos baixos aqui nessa minha primeira carreira, tá? A gente vai ter um total de 11 pontos baixos aqui. Caso você faça mais correntes, queira seu fundo mais largo, aí você vai ter mais pontos baixos ali no caso. Então, aqui eu tenho um total de 11, certo? Faço uma corrente, viro a minha peça, já insiro a agulha no meu primeiro ponto aqui, pegando essas 2 alças, e faço o meu ponto baixo. Ponto baixo aqui. No próximo ponto, pegando as 2 alças, vou para o próximo, pego aqui as 2, e assim vou trabalhando até completar a minha carreira, sempre fazendo ponto baixo para nossa base, tá? Procure manter a mesma tensão ali durante todo o seu trabalho, para não ficar um lado menor e outro lado maior, ok? Chegando aqui no último ponto, pego aqui as 2 alcinhas desse ponto, trabalho ponto baixo, ok? Feito isso, faço uma corrente, viro a minha peça, já pego aqui na minha primeira alcinha aqui, pegando as 2 juntas, e já faço um ponto baixo. Ponto baixo no próximo, ponto baixo no próximo, e assim eu vou trabalhando até chegar ao final. Então, aqui, quando a gente chega ao final, a gente tem um segredinho na nossa peça, tá? Você pode fazer de 2 formas para fechar a sua peça. Olha só. Você pode
pular o seu último ponto e fazer um ponto baixo aqui dentro dessa correntinha, olha só. Ou você pode simplesmente ignorar a correntinha, fazer o seu último ponto baixo e ok, certo? Uma corrente vira a peça e a gente trabalha um ponto baixo em cada ponto até chegarmos ao final, tá? Então, a gente vai trabalhando desta forma em carreiras de ida e volta até chegar ao final, tá? Chegando ali ao final das carreiras que a gente precisa. Então, aqui, ó, de novo, a gente tem a opção, pula o último ponto e faz na correntinha, ou faz o último ponto também, ok? Então, eu vou trabalhar aqui algumas carreiras, daqui a pouquinho eu volto para mostrar aqui o resultado aqui da quantidade de carreiras que a gente vai fazer e dar continuidade à nossa peça. Trabalhei aqui, então, 54 carreiras de pontos baixos, cada uma com os mesmos 11 pontos baixos. Agora, vamos iniciar uma nova carreira que começamos a subir a nossa peça. Então, vamos trabalhar aqui uma corrente, vamos virar a nossa peça e vamos trabalhar aqui no mesmo ponto, meio ponto alto. Meio ponto alto é aquele que, ao invés de você fazer o ponto alto, você tira as 3 laçadas de uma vez. Próximo ponto, a gente vai trabalhar um baixíssimo. Próximo ponto, laço o meu fio, meio ponto alto. Próximo ponto, um baixíssimo. Próximo ponto, meio ponto alto. Próximo ponto, um baixíssimo. Próximo ponto, meio ponto alto. Próximo ponto, um baixíssimo. No próximo, meio ponto alto. E assim, a gente vai trabalhando. Chegando aqui no canto, a gente vai fazer a mesma coisa. Não vamos fazer aumento, vamos apenas seguir trabalhando baixíssimo, meio ponto alto na próxima carreira. Na carreira seguinte, um baixíssimo, na próxima, meio ponto alto. Na próxima, um baixíssimo, na próxima, meio ponto alto. E assim, a gente vai trabalhando até chegarmos aqui ao final da nossa carreira. Então, todos os cantos que a gente trabalhou, a gente vai trabalhar assim, ó, sem precisar aumentar. Então, a gente vai trabalhando ponto baixíssimo, meio ponto alto no próximo. Ponto baixíssimo, meio ponto alto. Então, vou trabalhar dessa forma até completar a minha carreira. Finalizei, então, aqui a carreira, você vai olhar como ficou aqui a nossa peça, tá? Terminei a carreira com meio ponto alto, e aqui eu fiz uma correntinha que já vale como um ponto baixíssimo. Então, eu preciso começar a minha carreira com meio ponto alto. Então, faço aqui meio ponto alto, pego um marcador, coloco aqui, porque a gente não fecha a carreira, nós trabalhamos em espiral, coloco um marcador, fiz o primeiro meio ponto alto. Próximo ponto, pegando as duas alças aqui do meu ponto, faço um ponto baixíssimo. Então, em cima do ponto baixíssimo, eu faço um meio ponto alto. Em cima do meio ponto alto, eu faço um ponto baixíssimo. Em cima do baixíssimo, o meio ponto alto. E desta forma, eu vou alternando por toda a minha carreira. Quando a gente chegar nos cantos, não tem aumento, é só isso. Estou aqui quase chegando no canto para poder te mostrar. Então, a nossa bolsa é composta por apenas esses 2 pontos, tá? Meio ponto alto, aqui no canto. Aqui eu tenho o meio ponto alto, eu faço o baixíssimo. Laço meu fio, tenho o baixíssimo, faço o meio ponto alto. Desta forma, eu vou trabalhar até completar toda a minha carreira. Chegando no canto, é o mesmo processo, a gente trabalha desta forma aqui, tá? Então, vamos dar toda a volta e aí, quando chegar aqui no marcador, a gente retoma. Cheguei, então, aqui ao final da minha carreira, olha só como vai ficando bem bonito esse ponto.
Então, aqui, terminei a minha carreira com ponto baixíssimo. E aqui eu tenho o meu meio ponto alto que eu comecei, certo? Então, eu preciso começar, terminei a carreira com ponto baixíssimo, começo a próxima com ponto baixíssimo. Coloco o meu marcador, e aqui à frente eu tenho baixíssimo, eu laço o meu fio e vou fazer aqui o meio ponto alto. Próximo ponto, eu tenho meio ponto alto, eu vou trabalhar um baixíssimo. E assim por diante, a gente vai trabalhar aqui até chegar ao final da carreira, que foi onde eu comecei aqui. A gente sempre alterna. Onde foi feito o meio ponto alto, eu faço o baixíssimo, e onde tem o baixíssimo, eu faço o meio ponto alto, para dar o efeito que a gente precisa na nossa peça. Olha só, você já vai vendo que vai dando o efeito aqui na nossa peça, tá? Quanto mais carreiras a gente fizer, mais fácil fica identificar. Então, eu vou dar continuidade aqui. Quando chegar ao final da carreira, eu retorno. Cheguei, então, aqui ao final da carreira, você já vai notar na sua peça esse efeito super bacana que dá a peça aqui, né? Então, a nossa bolsa, ela já vai começando a subir aqui. Não puxe para ajustar, deixa ela subir normalmente, tá? Então, a partir de agora, você vai trabalhar dessa forma. Cheguei aqui no último ponto, vou tirar o marcador, né? Então, sempre que você se lembra que na carreira anterior nós terminamos com baixíssimo e começamos com baixíssimo? Então, sempre que terminarmos com meio ponto alto, nós vamos começar a carreira com meio ponto alto, já vamos colocar o marcador, pra gente não se perder aqui, tá? Coloca o marcador sempre no primeiro ponto, e em seguida você recomeça. Baixíssimo, próximo ponto que é o baixíssimo, a gente faz o meio ponto alto. Meio ponto alto, faço o baixíssimo. E assim eu vou intercalando, então a gente não vai fechar a cada carreira que a gente terminar, e nós vamos dar continuidade na nossa peça dessa forma. Sempre trabalhando. Onde fizemos baixíssimo, temos o meio ponto alto. Onde fizemos o meio ponto alto, a gente faz o ponto baixíssimo e vamos alternando as carreiras dessa forma, porque vai dar um efeito super legal na sua peça desse degradê que você consegue ver aqui. Olha só, tá vendo? Então, a gente vai trabalhar dessa forma até completarmos algumas carreiras aqui. Vou trabalhar aqui algumas carreiras, daqui a pouco eu volto para mostrar. Trabalhei aqui, então, algumas carreiras, fazendo sempre daquela mesma forma. Então, eu trabalhei aqui um total de 27 centímetros, sem contar aqui do fundo, tá? Contando do fundo, a gente tem um total de 30 centímetros e meio. Mas nós não acabamos ainda, certo? Então, olha só, esse fica o lado do avesso, como fica bem fechadinho, fica bem bonito esse lado também, caso você queira usar. E esse aqui é o lado direito, que forma esses relevos aqui na nossa peça, olha só que legal. Então, pra terminar a carreira, olha só, tenho aqui meu marcador, vou tirar ele, fui subindo ele conforme fui trabalhando. Vou aqui, fiz o último ponto, meio ponto alto, vou pular o baixíssimo, vou fechar com baixíssimo ali no meio ponto alto. Uma corrente, viro a minha peça. Agora, eu vou virar para trabalhar aqui desta forma, aqui na minha peça, tá? A gente vai trabalhar aqui algumas carreiras em espiral, sem fechar, fazendo pontos baixos. Então, eu vou aproximar aqui um pouquinho para ficar melhor. Fiz uma correntinha, virei a minha peça, ponto baixo no primeiro ponto, pegando as duas alças. Ponto baixo no próximo ponto, pegando as duas alças. Ponto baixo no próximo. Ponto baixo no próximo. Então, aqui a gente vai trabalhar uma carreira inteira de pontos baixos, sendo um ponto baixo para cada ponto de base que eu tenho aqui,
da minha peça toda. Então, por todo aqui o meu comprimento, eu vou trabalhar aqui uma carreira de pontos baixos, sendo um ponto baixo para cada ponto. Trabalhei, então, aqui por toda a minha carreira, fazendo pontos baixos. A partir de agora, nós vamos trabalhar em espiral novamente, tá? Então, fiz aqui meu último ponto, vou lá em cima do primeiro, já trabalho um ponto baixo em cima dele, pego aqui um marcador, coloco aqui no meu ponto, então, eu vou colocar aqui, que é o primeiro ponto que eu fiz, só para marcar. E a partir de agora, a gente vai trabalhar carreiras circulares aqui na nossa peça em espiral, sem aumentar e nem diminuir. Apenas um ponto baixo para cada ponto. Quando der toda a volta aqui no seu trabalho e chegar aqui no final, nesse ponto, você já passa para esse e segue a carreira seguinte. Então, aqui a gente não vai fechar as carreiras, justamente para a gente poder ali dar um acabamento mais bonito na nossa peça, tá bom? Então, vamos dar continuidade aqui, vou trabalhar algumas carreiras em pontos baixos, daqui a pouco eu volto para mostrar. Voltei aqui, então, como eu tinha dito para você, havia dito sobre trabalharmos algumas carreiras em ponto baixo, tá? Então, aqui eu trabalhei duas carreiras, 4, 6, 8, 9 carreiras ao total. Sendo aqui as 9 carreiras de ponto baixo, todas elas aqui a gente trabalhou em espiral, tá? Não tem segredo aqui da nossa peça, a gente trabalhou dessa forma. Então, aqui deixei mais longe para você visualizar, e esse fica o tamanho da nossa bolsa. Ela ainda não está pronta, então aqui só para você ter uma ideia, aqui a gente tem, ó, 47 centímetros e meio, uma bolsa bem grande de largura. E de altura, a gente tem aqui um total de 36 centímetros, tá? Contando aqui com a parte do fundo. Então, ficou a peça bem grande. Agora, chegando aqui ao final, vamos fazer os arremates. E para fazer o arremate, a gente vai trabalhar com ponto baixíssimo. Então, para fazermos o arremate, antes do último ponto, claro que o primeiro ponto eu comecei aqui, certo? Então, eu tenho, aqui tinha um marcador, acabei de tirar, e vou trabalhar agora fazendo da seguinte forma. Então, se aqui está o meu primeiro ponto, esse é o meu último ponto. Não trabalho o meu último ponto, pulo ele, vou lá no primeiro ponto que eu fiz da carreira anterior, fecho com ponto baixíssimo. Fechei com ponto baixíssimo, vou aqui cortar o meu fio, posso deixar ele bem grandinho, puxo ele todo aqui pra frente. E em seguida, pego a minha agulha de tapeçaria para fazer esse arremate. Como aqui o nosso novelo a gente trabalhou ele contínuo, então não tem arremates grandes para fazer, apenas o fio do início e o do final, certo? Então, aqui a gente joga o fio lá para trás, certo? Pra gente fazer o acabamento perfeito, olha só como fica, tá vendo? Então, aqui do lado de dentro, eu dobro assim. Vou passar esse fio aqui, alguns pontinhos, aqui na minha peça. Observe que eu só joguei ele lá pra trás e passei alguns pontinhos, que eu não dei nenhum nó ainda, tá? Então, aqui eu só tô passando pra eu ter segurança na hora de fazer o nozinho e não ficar repuxado ali a minha peça, ok? Então, nós vamos trabalhar aqui. E quando eu chegar nessa distância aqui, eu posso pegar um ponto que tá bem próximo, tá? Aqui. E fazer aqui uma laçadinha pra gente poder fechar aqui esse ponto. Feito isso, eu vou esconder ele, tá? Aqui vou passar ele bastante pelos meus pontos que eu tenho aqui, pra esconder esse fio aqui, pra que não sobre ali fio próximo à nossa costura, tá? Aí, eu volto em seguida pra gente poder fazer ali o acabamento com a nossa alça e também com os botões imantados. Cheguei, então, aqui ao final, fiz o meu arremate. Então, vou posicionar o fundo da minha bolsa bem certinho aqui, pra gente poder colocar as nossas alças. Por que que eu trabalhei todas essas carreiras de ponto baixo? Pra ter estrutura na hora da gente colocar a nossa alça, tá? Olha só, pra gente poder ter
a nossa estrutura aqui na hora de colocar a nossa alça aqui na nossa peça, certo? Pra gente conseguir costurar legal aqui. Essa nossa alça aqui, ela tem aqui, eu vou tirar a medida certinho pra você. Com a argola, ela tem um total de 68 centímetros aqui, tá? Então, a gente vai precisar de duas como essa. Isso aqui a gente encontra, eu comprei em armarinhos, você encontra em armarinhos físicos, armarinhos online, lojas de acessórios para bolsa. Então, a gente vai posicionar aqui uma das alças desta forma, certo? E a outra alça do outro lado, pra gente poder fazer essa costura. Então, o que é importante a gente fazer aqui, quando a gente for costurar? Então, a gente tem duas alças, certo? Essa cor que eu escolhi aqui é uma cor azul marinho, ela é quase preto, tá? Cor azul marinho, tá? Pra nossa peça. Então, eu vou deixar essa aqui de lado, porque essa aqui eu não vou usar agora, tá? Eu vou usar essa daqui, então, a gente vai posicionar da seguinte forma. Eu vou pegar aqui 2 pedacinhos de fio, ou a gente pode usar até o próprio marcador aqui na sua peça, você que sabe, tá? Então, a gente vai posicionar aqui a nossa alça e vamos pegar nossa fita métrica, tá? Qual é a distância que eu devo deixar dela aqui? Aqui, se eu deixar 10 centímetros, certo? Olha só. Se eu deixar 10 centímetros a contar daqui, coloco o meu marcador. Aqui só pra travar mesmo, né? Aqui no fio, não precisa nem fechar. E desse outro lado, eu preciso deixar os mesmos 10 centímetros pra nossa peça ficar bem certinha. Olha só, a mesma quantidade dos dois lados, justamente pra não haver diferença aqui de tamanho aqui da nossa peça. Se você quiser deixar menos, pode deixar menos também. Aliás, mais, se você quiser deixar aqui 13 centímetros, desse outro lado, você também terá que deixar 13 centímetros, tá? Eu vou deixar aqui 10 centímetros, que eu acho que é o suficiente aqui para nossa peça, tá? Que daí ela vai aumentar ali e vai ter tamanho suficiente aqui para o nosso ombro. Se você preferir, deixa ali aleatório 12 centímetros, então, olha só. Então, de 10 a 12, a nossa faixa termina aqui nos 12 centímetros. Vamos colocar o marcador ali, pra gente saber que é aqui que a gente vai travar. Desse outro lado, a gente também tem que deixar a mesma quantidade daí. Então, total de 12 centímetros, olha só. Coloco um marcador ali pra travar. Então, do outro lado, eu tenho que fazer a mesma coisa, mas primeiro a gente precisa costurar esse lado. Então, pra costurar esse lado, a gente vai pegar aqui nossa agulha de tapeçaria, colocar aqui o barbante, né, o mesmo que a gente estava tecendo. Vamos colocar aqui uma quantidade generosa. E agora eu vou aproximar aqui pra você ver como fica, pra você ver melhor como a gente vai costurar. Aproximei aqui a minha peça, certo? Então, tiro o marcador daqui. Cuido para não movimentar essa parte, ok? E aí, eu vou trabalhar aqui, passando o meu fio, ok? Olha só. Só passei aqui, tá? Não travei nem nada, ok? Aí, agora, eu desço ele aqui um pouquinho mais e vou pegar, eu pretendo pegar aqui nessa parte de baixo. Mas, se você quiser pegar aqui na carreira de cima, também pode, fica legal, olha só. Passei o meu fio e fiz aqui a primeira volta da costura, ok? Então, aqui, peguei um fio aqui dentro, não tem problema, volta aqui o fio pra ficar certinho. Esse fio você pode deixar maior, que a gente vai arrematar depois. Então, a gente vai trabalhando aqui, pegando os nossos pontos e fazendo aqui uma argolinha do lado da outra. Não tem problema se ficar aqui espaçado, porque depois a gente vai voltar pra reforçar essa costura. Afinal, a gente precisa que essa alça fique bem
centrada, bem costurada, pra gente poder ali ter uma sustentação da nossa peça, certo? Então, aqui a gente pode sempre reforçar 2 vezes a costura, né? Ou quantas vezes você achar necessário, de forma que não deixe a sua peça grosseira também, tá? Olha só. Aqui a gente vai fazendo a nossa costura. Aqui vou passar ele lá pra trás. Se você observar aqui, eu já costurei o suficiente para nossa peça, certo? Então, pego a minha agulha de crochê, pego esse fio, levo ele lá pra trás também, certo? E eles estão aqui. Então, com eles aqui, os dois, eu vou trabalhar dando um nozinho. Primeiro, não muito apertado, para não repuxar ali o seu trabalho, certo? O segundo, você pode apertar bem para travar. A gente corta esse fio no mesmo tamanho dos dois, porque na hora de fazer os arremates, a gente vai esconder um fio para lá e outro para cá. Não corte o fio aqui, para não ter problema em desmanchar, caso algum dia ela ceda esse nó aqui, ok? Então, a gente tem essa parte aqui, olha só. Agora, a gente vai costurar esse outro lado. Então, tiro aqui o meu marcador, tá? Vejo aqui se eu tô com os meus 12 centímetros mesmo. Pra ficar bem certinho. Posiciono a minha argola ali. E faço aquele mesmo processo, olha só. Passo o meu fio ali. Tá vendo? E deixo ele grandinho aqui. Em seguida, começo a fazer a costura. Passei um fio, vou passar aqui outro. Cuide para não deixar torcido, no caso aqui, esse fio, tá? Então, aqui a gente vai costurando. Esse mesmo processo que eu tô fazendo aqui desse lado, foi o que eu fiz deste, tá? Você vai fazer igualzinho. E também, do outro lado também, que é esse outro lado aqui, você vai fazer a mesma coisa. Então, tudo que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui. E do outro lado, com a outra alça, a mesma coisa, ok? Vou fazer aqui, daqui a pouquinho eu já volto pra mostrar. Finalizei aqui, então, a colocação das minhas alças, olha só que legal que ficou. Coloquei também aqui uma tag personalizada e o botão imantado. O botão imantado eu já ensinei várias vezes aqui no canal como se costura. O que que eu fiz? Posicionei aqui na alça, né? Olha só. E aí, posicionei eles bem, deixando o mesmo espaço e aqui desse lado também, onde a gente consegue fazer aqui o fechamento da nossa peça. Aqui não aconselho colocar um botão imantado só, porque a gente, como a bolsa é grande, a gente precisa de 2. E esse fica o resultado da nossa peça pronta, como você pôde acompanhar ali nas fotos no início do vídeo. Fica uma bolsa super grande, super estilosa, pra você usar e arrasar. Pode usar na praia, pode usar na feira, pra sair, fica muito legal. Essa foi a nossa videoaula de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo. Um super beijo e até a próxima!